Meus amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Paulinho, canal Vem Pela Palavra. Não é inscrito? Clica aqui embaixo para se inscrever. Tem um sininho para você clicar também para ser notificado cada novo vídeo que a gente colocar aqui no canal Vem Pela Palavra, tá bom? Se você quiser fazer parte do grupo de WhatsApp, onde fala da lição da escola dominical, onde a gente coloca ali, compartilha experiências, tem um link aqui embaixo que você clica, você já vai entrar diretamente nesse grupo de WhatsApp, tá bom? Vamos aí à lição de número 3, e como eu estou dizendo desde a nossa primeira lição, que a nossa lição a nossa conversa aqui no YouTube, esse canal é para ser uma proposição de uma aula eficiente, de uma aula boa que você pode aí fazer com os seus alunos. Então, eu vou dar para vocês uma sugestão acerca dessa lição de número 3. Não sai daí que a sugestão é muito boa e vai dinamizar a tua aula, vai deixar a tua aula mais atrativa. Rapidamente um recado para você comentar aqui como está sendo a experiência de você receber o nosso vídeo, tá? Se está sendo bom, se está te ajudando. E se está te ajudando, compartilhe. Compartilhe aí com outras pessoas o nosso material. Se ajudou você, pode ajudar também outras pessoas, tá bom? É muito bom a gente ter esse retorno aí do outro lado, você que está nos assistindo, como está sendo a experiência de ter a nossa orientação, tá certo? Eu sou o pastor Paulinho, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui em Santo Antônio da Patrulha, Campo de Canoas. Meu pastor presidente, pastor Gerando Luiz da Silva, tá bom? Estado do Rio Grande do Sul, estado maravilhoso. Ore por nós aqui nesse estado, tá bom? Olha só, se você quiser nos seguir nas nossas redes sociais, está aqui, ó, Facebook, Instagram, pode procurar lá e será um prazer ter você nas nossas redes sociais, tá certo? Então vamos lá. Oração de gratidão pelo conhecimento. Então a nossa lição está falando acerca da oração. Bom, é interessante esse assunto porque a oração fala da vida da igreja. A oração fala do próprio existir, de uma das chamas que mantém a igreja viva. E a lição vai trazer aqui uma elucidação acerca do que nos motiva a orar. O que tem motivado você a orar? Qual tem sido o fator preponderante, o fator que tem levado você a cair de joelhos na presença de Deus e falar com Ele? Pois é, a lição vai falar que a oração não pode sair de um coração triste. A oração tem que sair de um coração alegre. Então, haja vista que se nós vamos orar por um problema, por uma dificuldade, se nós vamos orar por o que nos motiva a orar, são problemas, dificuldades, lutas, provações, nós não estaremos com o coração alegre diante de Deus no momento de oração. Você concorda? Se você está passando uma decepção, uma luta, um problema, isso não promove um coração de gratidão, não promove um coração alegre diante de Deus. Pelo contrário, né? Você está abatido, você está triste, você está angustiado, você está cabisbaixo, você está sem perspectiva, está sem rumo, está sem direção. E isso tudo, vamos dizer assim, o seu coração está dilacerado. E essa oração que sai de um coração dilacerado, ela não é a oração segundo a vontade de Deus. Porque a oração segundo a vontade de Deus é aquela oração espontânea. E a gente vai ver aqui alguns motivos que devem nos levar a orar. Eu vou dar uma dica para você para essa lição. Eu gostaria que vocês ficassem aí. Não saiam. Continue assistindo esse vídeo que depois eu vou dar uma dica muito importante para vocês aplicarem nessa lição que eu creio que vai ser uma bênção, tá? O texto áureo é Efésios 6,18, que diz que orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A verdade aplicada diz que pela oração nos comunicamos com Deus e cultivamos o necessário contato com o nosso Senhor para a nossa constante edificação. Veja bem, a oração é um diálogo, a oração é uma conversa, a oração é quando nós temos a possibilidade de conversar com o nosso Criador, com o nosso Deus.
É quando nós temos a possibilidade de nos comunicarmos com o céu, de termos uma comunicação livre para com Deus. Ora, sendo assim, esse leque, sendo assim essa carta aberta, sendo assim esse momento para dialogar com Deus, nós não podemos fazer com que esse diálogo seja um diálogo que só traz problemas, que só traz reclamações, que só traz pedidos. Veja que se torna insustentável qualquer relação com você se as pessoas, ao direcionar você, sempre trazem problemas. Imagina qualquer pessoa com a qual você relaciona, ela chega para ti todas as vezes e diz: olha, me empresta isso, me dá aquilo. Toda vez que a pessoa vai falar com você, ela pede algo, ela tem uma pendência, ela tem uma carência, ela tem algo a te solicitar. Então essa conversa se torna uma conversa improdutiva e você vai acabar tirando essa pessoa das suas relações. Você vai acabar tirando essas pessoas da sua convivência, porque isso vai desgastar essa relação que deve ser de mão dupla e você não vai querer mais que essa pessoa se aproxime de ti. Pois bem, se a oração é um diálogo com Deus, você precisa melhorar esse diálogo. Você precisa melhorar essa conversa. Você precisa melhorar o assunto. Não que Deus vai se cansar de ouvir as suas petições, o seu clamor, a sua necessidade. Não estou falando isso. Mas eu estou querendo dizer que nós precisamos melhorar a nossa conversa com Deus. E o pré-requisito para que essa conversa seja saudável é o quê? É essa conversa partir de um coração alegre. É essa conversa ser exercida de forma livre, de forma espontânea. É essa conversa ter, vamos dizer assim, elogios, ter palavras boas, ter palavras de gratidão, ter palavras de exaltação. Na sua oração, quanto tempo você gasta agradecendo? Na sua oração, quanto tempo você gasta louvando a Deus? Na sua oração, quanto tempo você gasta agradecendo? Você tem que tentar fazer uma equiparação, porque às vezes você está gastando... Você nem mal começa a orar, você já começa a pedir. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço. Não. A oração, ela precisa ser um diálogo gostoso. Então, antes de você pedir, agradeça. Gaste um tempo agradecendo. Passe na sua memória, na sua mente, coisas boas que Deus fez na tua vida. Agradeça pela salvação, pela libertação, agradeça pelo batismo do Espírito Santo, agradeça pela igreja que você congrega, pela casa que você mora, pelo alimento que você come, pela roupa que você veste. Agradeça a Deus pelo país que você vive, pela liberdade religiosa que você tem de pregar o Evangelho, pela salvação na qual você foi alvo, por alguém que evangelizou você. Ore agradecendo a Deus por essas coisas, por uma bênção que você recebeu durante aquela semana. Lembre, Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor abriu uma porta de trabalho para mim essa semana. Né? Então, gaste um tempo da sua oração agradecendo. Depois, gaste um tempo da sua oração adorando. O que é? Como adorar numa oração? É você falar: Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és eterno, Tu és grandioso, Tu és bendito, Tu és exaltado, Tu és glorificado, Tu és o Senhor, Tu és o Salvador, Tu és o Messias. E aí você vai exaltar a Deus. Você precisa gastar um tempo com isso. Deus, eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico, Tu és o meu Senhor, meu Salvador, Tu me resgatou, Tu me livrou, sabe? E eu te exalto porque Tu estás nos céus, assentado no Teu trono de glória, digno de honra, de glória, de louvor, de domínio. Você precisa gastar um tempo na sua oração também exaltando e louvando a Deus. Você precisa também, dentro da sua oração, agradecer, louvar e adorar. Né? Dizer que você adora a Deus em espírito, em verdade, mente, alma, coração, espírito, e entregue a Deus em gratidão, em louvor e também em adoração. Se você pensar que só nisso, né,
você já vai gastar um tempo da sua oração. Só nessa parte aí. Se você fizer um exercício mesmo na tua mente de forçar a uma conversa boa com Deus, você vai gastar um tempo bom da sua oração nessa parte. E aí as petições? As petições, se não tiver tempo de você fazer todas que você queria, Deus conhece as suas necessidades. O fato de você ter agradecido, louvado e exaltado a Deus já foi suficiente para Deus olhar para a tua vida e ver se há alguma necessidade iminente no teu coração. Ele vai suprir, ele vai atender. Então, o primeiro objetivo da lição é ensinar quais são os fatores que nos levam a orar. Então, a oração precisa ser movida por um coração alegre, precisa ser exercida por todos os santos, e o que nos leva a orar também é o testemunho, né? O testemunho dos santos. Então, no primeiro tópico, a gente pode dizer que nós aprendemos que por intermédio de Jesus Cristo, Deus está formando um povo para si. Para tanto, a igreja é enviada ao mundo para anunciar a mensagem de Cristo, do amor de Deus, a todos os homens. Aí vem o segundo objetivo da lição, que é mostrar a importância de uma vida de oração. A importância de uma vida de oração. Aí o tópico 2 vai falar acerca da disciplina. Quando a gente fala de disciplina, a gente está falando de algo que deva ser, vamos dizer assim, exercido mesmo, sem interrupções, sem alterações, sem altos e baixos. Disciplina está falando de uma aplicação, está falando de algo que você aplica, está falando de algo que você determina no seu interior. Disciplina está falando de algo que você não abandona, que você não vira as costas, de algo que você mantém. Então, você precisa ser disciplinado na oração. O que é isso? Orar em todo o tempo. Orar sem cessar. Orar constantemente. Você precisa manter uma vida de oração. Uma vez eu escutei uma frase que achei interessante, que dizia assim: eu não consigo orar mais do que 2 minutos, mas eu não consigo passar 30 segundos sem orar. Então observe que não é a quantidade de tempo, mas é a qualidade do tempo que você ora. Você pode estar dirigindo o teu carro e estar orando, você pode estar indo para o trabalho e estar orando, você pode estar trabalhando e orando. A oração pode ser sua companheira em todos os momentos. Então, nós precisamos ser disciplinados, manter uma vida de oração. E nessa disciplina, fala aqui sobre a questão da intercessão, né? A intercessão é quando eu me coloco no lugar de alguém. Interceder por algo, interceder por uma pessoa, interceder por uma necessidade específica. E eu preciso entender que há momentos em que eu tenho que orar por outras pessoas, por outras necessidades, esquecer as minhas. Deixar as minhas questões de lado, deixar as minhas questões em off, para que seja evidenciado diante de Deus a necessidade do meu próximo, do meu irmão, da minha irmã, daqueles que estão necessitados. Então, a oração intercessória ela é muito importante quando nós nos colocamos no lugar dos outros. Quando nós nos movemos em compaixão pelo outro. Quando nós movemos em compaixão pelo próximo. Gratidão e ações de graça, eu já falei isso aqui. E sobre a disciplina da oração. Paulo, né, sempre orou. Nós vemos os apóstolos incitando a oração. Então, um bom cristão, ele atua de 3 formas na oração. Primeiro, para renovar-se espiritualmente. Então, o cristão precisa ter uma renovação espiritual constante. Segundo, quando tem uma necessidade particular, pessoal, e quando ele intercede por alguém. Então, para vencer o mundo, nós precisamos de orientação de Deus, nós precisamos de uma orientação divina. E cada passo dessa jornada terrena precisa ser
direcionada por uma vida de oração. E a oração é o meio pelo qual nós pedimos a Deus que Ele nos oriente e é a forma com a qual nós recebemos essas ordens. Nós somos direcionados. Terceiro e último objetivo da lição, não sai daí que eu vou dar dica para você. Terceiro e último objetivo da lição está falando da oração que nós precisamos explicar os objetivos da oração. Os objetivos claros da oração. Quais são? Quais são as finalidades que me levam a orar? Né? Por que eu oro? Por que nós oramos? Por que nós falamos com Deus? Isso é importante. Nós precisamos orar, irmãos, para que nós tenhamos esse diálogo livre com Deus. Então, os objetivos da oração é para que nós busquemos em Deus sabedoria, para que haja no nosso coração uma sabedoria para lidarmos com questões importantes, tomar decisões, sabermos em que direção ir, se compramos, se vendemos, se vamos, se ficamos, né? Se a gente entra ou se a gente sai, tudo a gente deve buscar sabedoria em Deus. Também precisamos orar para que Deus nos revele coisas, porque nem todas as coisas estão patentes aos nossos olhos, nem todas as coisas estão aí, né, tão abertamente diante de nós. A gente tem coisas que fogem da nossa alçada. Então a gente precisa orar para que Deus nos revele o oculto e o escondido, né? E que Deus também nos revele coisas profundas na sua palavra. Você precisa descobrir coisas novas na palavra de Deus. É por intermédio da intercessão e oração e desse diálogo com Deus que você vai receber. Então, uma das finalidades da oração é nós mantermos essa revelação da palavra, essa revelação de Deus para a nossa vida. E para que o nosso entendimento seja iluminado. Para que a nossa mente seja iluminada, para que o nosso pensamento seja iluminado, para que a nossa mente, o nosso entendimento seja iluminado por Deus. Então, concluindo aí a nossa lição, o Senhor não apenas ouve e responde às petições que nós fazemos em favor das nossas necessidades, Ele também está pronto a ouvir as nossas intercessões. Então, a intercessão feita ali por Paulo tinha objetivos a serem alcançados. A finalidade era que ele recebesse de Deus o espírito de sabedoria, espírito de revelação e que tivesse iluminado os olhos do entendimento. A dica para essa lição, tá? Aí eu vou dar essa dica para vocês. Faz o seguinte: chegue mais cedo, tá? Faz a tua classe chegar mais cedo, ou você mesmo chegue mais cedo. Leve um papel, uma caneta e faça entre os irmãos ali uma anotação das suas necessidades de oração. Coloca uma mesinha, uma cadeira e vai tomando nota. Irmão, passa aqui. Irmão, tem algum pedido de oração para hoje? O pessoal vai até assustar, chegando para a escola dominical, vai ali e anota. O irmão fulano de tal, orar por isso. Irmão fulano de tal, orar por aquilo. Tu pode pedir que seus alunos façam isso, ou você mesmo, professor, faça isso, essa tomada de pedidos na chegada. E depois, antes de encerrar a sua aula, tire ali 5 minutos finais da sua aula e reúna a classe, dê as mãos e façam eles ter uma experiência de oração intercessória. A classe vai apresentar aqueles pedidos de oração a Deus. E vocês têm ali 5 minutos orando pelas necessidades daquelas pessoas cujos nomes foram arrolados ali naquele papel. Irmãos, Deus pode bradar e necessidades serem atendidas. Você vai promover nos seus alunos, tá? Vai promover naqueles que estão na tua classe um coração de oração. Eles vão ter uma experiência de orar por alguém. Eles vão viver na prática aquilo que eles aprenderam na teoria. E vai ser bênção. Ore pela sua igreja, ore pela escola dominical, ore pelos trabalhos da tarde, da noite, do culto, durante a semana, enfim. Promova essa experiência com seus alunos. Vou te dizer, vai ser boa. Depois você me comenta aqui
nos comentários aqui como foi essa experiência aí na sua escola dominical, tá bom? Ó, beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de clicar e dar um joinha, de fazer um comentário, de compartilhar os nossos materiais, enfim. É muito bom ter você aqui comigo, tá? Deus te abençoe e até a lição de número 4, se ele assim nos permitir. Fica com Deus.